Se você clicou nesse vídeo, é porque tu quer entender um pouco mais de como é que funciona o consórcio, quais são as principais vantagens e desvantagens, se vale a pena para você nesse momento, né? E se compensa. Bom, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marlon Vinícius, e se esse vídeo te informar de alguma coisa que tu não sabia e te ajudar, deixa seu like, se inscreve. Bom, e sem mais delongas, o que é um consórcio e como é que ele funciona? Consórcio nada mais é do que um meio pelo qual você vai adquirir um bem ou um serviço. Então, uma casa, um carro, uma moto, uma viagem, uma cirurgia plástica, móveis planejados, enfim. Existem consórcios para todos os objetivos que tu tiver, tá? Daí tu vai avaliar se vale a pena. Então, como que funciona normalmente na nossa vida? A gente guarda o recurso até poder comprar aquele bem, né? Então, um exemplo, quero comprar um carro de 50 mil reais. Eu posso guardar ali por mês 50 mil reais. Então, com 50 meses eu vou chegar no valor de 50 mil reais. Então, eu vou poder comprar o carro. No consórcio é um pouco diferente. Ele reúne várias pessoas que querem comprar um carro. Pega o dinheiro que as pessoas iam poder guardar mensalmente, administra esse recurso. Qual que é a vantagem do consórcio? Todos os meses, aliás, o administrador, a administradora vai sortear uma ou mais pessoas, tá? Essas pessoas sorteadas são as contempladas. Essas pessoas contempladas, elas podem adquirir o bem naquele mês, a partir daquele mês, né? Então, por exemplo, no exemplo que eu te dei, imagina que tu queria comprar o carro. Você foi sorteado na primeira parcela. Ou seja, o que vai acontecer? Nessa primeira parcela, tu já vai poder ir lá na concessionária, escolher o carro de 50 mil e trazer ele para casa. Ou seja, tu antecipou esse tempo que tu tinha de 50 meses e tu trouxe para o primeiro mês. A administradora faz isso de graça? O consórcio faz isso de graça? Não, ele é um produto financeiro. Ou seja, para antecipar, para fazer essa gestão de recursos de todos os consorciados, todas as pessoas daquele grupo, ela vai te cobrar uma taxa. O nome dessa taxa é taxa de administração, é justamente para administrar o recurso. Ou seja, se lá naquele exemplo, guardando dinheiro, eu ia guardar R$ 1.000 por mês, por 50 meses para chegar em 50 mil, no consórcio vai ser um pouco diferente. Vamos supor que o prazo do consórcio é os mesmos 50 meses. Só que a taxa de administração desse consórcio é de 10%. Ou seja, tu vai pagar 10% de 50 mil. Essa vai ser a taxa de administração durante os 5 anos, tá? Durante 50 meses, aliás. Ou seja, tu vai pagar 5 mil de taxa. Então, no final, tu vai pagar 55 mil. 55 mil dividido pelo mesmo 50 meses ali. Então, tu não vai guardar mais R$ 1.000. A tua parcela será de R$ 1.100. Ou seja, tu tá pagando R$ 100 por mês ali de taxa de administração. Beleza, Marlon, entendi que o consórcio é um meio pelo qual eu vou adquirir um bem, né, e eu posso ser sorteado todos os meses, e para isso eu pago uma taxa de administração. Existe mais algum ponto que eu tenho que me atentar na hora de fazer um consórcio? Tem alguns. Primeiro, tu vai pagar uma taxa de administração, certo? Na hora que tu fazer um consórcio, tu sempre tem que comparar. Quanto menor a taxa de administração, menos tu vai estar pagando para o gestor remunerar administrar aquele recurso. Ou seja, se você for em um banco, uma instituição financeira, e ali a taxa de administração é 10 e na outra é 15, tu vai optar pela de 10. Se uma é 20 a outra é 15, tu vai optar pela de 15. Então, tu tem que entender isso. Outra coisa que tu vai ter que averiguar ali na hora de você contratar um consórcio é a taxa, é o fundo de reserva. O que é isso? O fundo de reserva é um valor que tu paga para a administradora também, que é como se fosse um seguro, é uma reserva realmente para a administradora. Ou seja, para caso aconteça algum tipo de despesa não recorrente ali, caso exista alguma inadimplência dos outros consorciados, a administradora tem que honrar os consorciados que estão pagando adequadamente, sem atraso. Então, é uma taxa que tu também paga. Tu vai somar essas duas taxas, tá? Tanto a taxa de administração quanto a taxa do fundo de reserva. Então, por exemplo, a taxa de administração
é 10% e o fundo de reserva é 2%. Então, no total, tu vai pagar 12%. Tem um detalhe. Sobre o fundo de reserva, se lá no final do prazo dos 50 meses desse consórcio existir saldo, a administradora ela vai te devolver. Mas, para efeito de tu entender qual que é melhor, então opta sempre por o que somado dá menos, tá? Tu vai pagar menos desembolso ali. Beleza, entendi sobre isso. Outra coisa que tu vai ter que averiguar ali, sempre olhar, sempre na hora de fazer, se existe algum seguro embutido. Tá? O seguro por si só ele não é ruim, mas tu tem que entender sobre se você está pagando alguma coisa que não faz sentido para você. Tá? Mas o seguro é interessante. Então, tu vai olhar essas 3 coisas. Primeiro, taxa de administração. Segundo, fundo de reserva. Se existe algum seguro que tu está pagando ali, ele não faz sentido para você. Perfeito, entendi isso. É só isso. Tem mais um detalhe. Dentro do consórcio, o objetivo é que todas as pessoas consigam adquirir um bem. Então, imagina naquele exemplo. Um carro de 50 mil hoje, daqui a um ano ele vai custar muito mais. Daqui 2 anos, muito mais. Então, se você foi contemplado na primeira parcela, a pessoa que foi contemplada lá na 30ª, na 40ª, ela tem que ter o mesmo poder aquisitivo que você. Ela tem que poder comprar o mesmo carro que ela queria no começo do consórcio. Então, se você deu a sorte de ser contemplado nas primeiras, ok. Mas para quem for contemplado lá nas últimas, ele tem que ter o mesmo poder de compra. E para fazer isso, existe um mecanismo de reajuste. Ou seja, toda vez que aquele bem for reajustado, tanto o valor da tua parcela quanto o valor do crédito de quem não foi contemplado, não foi sorteado, vai reajustar, sempre para cima. Então, por exemplo, fiz um consórcio lá na Honda para tirar uma bis. Fiz hoje e fui contemplado hoje. Beleza, a minha parcela não vai mudar hoje. Mas a pessoa que foi contemplada daqui 2 anos, ela tem que ter o mesmo direito de comprar aquela bis. Ou seja, a tua parcela vai reajustar para que aquele outro consorciado tenha o direito de comprar a bis naquele determinado tempo. Esse exemplo vai funcionar para a pessoa que tem uma Hilux também, que fez um consórcio para adquirir uma Hilux. Vai servir para quem quer adquirir um imóvel. Normalmente, quando você faz nessas concessionárias, é sobre o valor do bem, ou seja, do carro, da moto que você quer adquirir. Quando você faz, por exemplo, numa instituição financeira, num banco, normalmente o índice de reajuste não vai ser um bem específico, vai ser o índice de inflação. Então, outro exemplo, a parcela é R$1.000. A inflação nesse ano foi de 5%, então a tua parcela vai aumentar 5%. Ou seja, tu vai pagar, a partir do ano que vem, R$1.050, para que o próximo, ou você mesmo, se ainda não foi contemplado, tenha direito a adquirir o bem. Tá? Porque a gente sabe que a inflação, ela corrói o nosso poder de compra. As coisas vão ficando mais caras conforme o tempo passa. É só lembrar de 2 anos atrás o que tu fazia com R$100 no mercado e o que você faz hoje com R$100 no mercado. As coisas aumentam de preço. E para isso serve a correção. Quando você é contemplado, você adquire o bem, mas tua parcela não deixa, vai ser reajustada até o final do plano, até o final daquela carta de consórcio daquele grupo. Se você ainda não foi contemplado, a tua parcela também reajusta, mas o teu crédito reajusta. Então, o carro aumentou para 55 mil. A partir de agora, o teu crédito também vai ser a partir de 55 mil. Então, é importante salientar isso. Beleza, entendi isso. E tem alguma forma de eu ser contemplado mais cedo? Sim, existe. Se você já tem algum valor guardado dentro do consórcio, tu pode dar um lance. Ou seja, tu vai disputar com as outras pessoas do grupo, sempre em percentual, os maiores lances, o maior ou os maiores, dependendo do tamanho do grupo, eles vão ser os vencedores. Então, tu vai dar se você já tem algum valor, por exemplo, no caso dos R$50.000, é sempre sobre o valor do saldo devedor. Então, vamos recapitular o exemplo. Quero comprar um carro de R$50.000. A taxa de administração é R$5.000, 10%. Então, meu saldo devedor, o que eu devo para a administradora, é R$55.000. Se eu quiser dar um lance de 50%,
eu tenho que dar R$ 27.500, tá? E não 25 mil, que seria 50% do valor do bem. Então, o lance vai ser sempre sobre o valor que tu tá devendo ainda, tá? Então, é importante dizer isso. Tu vai olhar para esse valor e daí, a partir daí, tu pode dar o lance. Os maiores lances são contemplados, ou seja, adquirem o direito de comprar aquele bem naquele momento. Então, por exemplo, tu vai dar R$ 27 mil de lance e tu vai poder comprar um bem de 50. Tu antecipou da mesma forma, tá? Então, é importante dizer isso. Aqueles 27 mil que tu deu de lance, que tu vai pagar esses 27 mil reais, eles vão sair da tua parcela mensal. Então, é importante. Minha parcela era 1.000 antes do lance, depois do lance ela vai cair para 400, 500, enfim. Tu pode diluir tanto no prazo, então, era 50 meses, vai passar a ser 25 meses. Ou tu pode abater esse valor de lance na tua parcela. Lembrando sempre que nesse caso, a partir do momento que você contempla, tua parcela continua reajustando. Mesmo que tua parcela a partir de agora é 400, porque tu deu um valor de lance, ano que vem, com reajuste, ela pode ir a 450, ela pode ir a 500, ela vai depender de quanto aquele bem passou a custar, ou aquele índice que o banco segue, ele aumentou de preço. Então, a inflação ela foi 5%, tua parcela vai aumentar 5%. A inflação foi 10%, a tua parcela vai aumentar 10%. O preço da Hilux aumentou em 20%. Ou seja, tua parcela vai aumentar em 20%. Então, tem que entender como é que funciona e qual bem que está referenciado a tua carta de crédito, teu consórcio. Beleza, Marlon, chegamos a esse ponto, entendi. Agora eu quero saber se vale a pena. A partir desse ponto tem um pouco de... Aqui, antes eu passei todo o técnico para vocês, aqui já é baseado na minha experiência, trabalhando com consórcios, tanto do lado de fora, já tive alguns consórcios também. Se eu acho que vale a pena e para quem vale a pena. Primeiro, vale a pena para todo mundo? Na minha opinião, não. Existem algumas modalidades que valem a pena dependendo do teu objetivo. Então, por exemplo, para imóveis eu acho um prazo muito longo, então tem muitos reajustes e acaba que a parcela pode pesar no bolso. Isso para 99% da população. Existem algumas estratégias que dá para fazer para a pessoa se alavancar, mas daí tu tem que ter capital e a pessoa tem que entender muito a fundo no consórcio, entender qual que é a administradora, quais são as regras gerais. Mas para público geral que está buscando a casa própria, o primeiro imóvel, que é para moradia, não é para investimento, acredito que o financiamento imobiliário faz mais sentido propriamente do que o consórcio. Para pessoa física, pode valer a pena sim. Poxa, eu quero comprar o carro e já tenho aquele exemplo, quero comprar um carro de 50 mil, já tenho 25, 26, 27. Poxa, de repente faz muito sentido, porque tu pode diminuir tanto o prazo, então tu vai ter menos correções, ou tu pode trazer uma parcela bem pequena. Então, se faz sentido para você, se você quer adquirir esse bem, se você quer antecipar esse valor, antecipar esse tempo, né? Na verdade, você está antecipando o tempo. Pode fazer sentido se você já tem um valor de lance. Pode fazer sentido também para empresas, no sentido que ela vai investir nela mesma. Então, vou fazer um consórcio, já tenho um fluxo de caixa ali, eu posso dar um lance, ou posso esperar, e daí o valor de crédito que a carta me trouxer, eu vou investir na minha própria empresa. Vou comprar uma máquina que pode aumentar meu faturamento, vou investir em algum tipo de aumento de estoque, porque eu sei que em algum período ali eu tenho uma venda maior, então se eu aumentar o estoque eu vou ter no final uma receita maior e por consequência um lucro maior, então pode fazer sentido nesses casos, desde que o lucro que tu tenha com aquela operação dentro da empresa seja maior do que a taxa de administração que tu está pagando dentro do consórcio. Então, a operação rendeu 30 e a taxa foi 10, poxa, meu lucro foi 20%. Agora, se a taxa de administração é 25 e a receita da minha operação o lucro da minha operação ali é de 20, poxa, daí já não faz sentido, porque daí a taxa é maior do que o resultado que eu tenho ali na operação.
Então é importante, pode fazer sentido para empresas. Do contrário, faz mais sentido. Se não for nesses casos, do contrário, faz mais sentido tu pegar esse recurso, guardar e investir, porque tu vai chegar nos mesmos 50 mil reais com prazo menor que 50 meses, tá? Então é importante. Faz sentido, de repente, para empresas, para pessoas que queiram antecipar, mas se não, investir é a melhor opção. Bom, se eu te ajudei com esse vídeo, chegamos ao fim aqui, deixa seu like novamente e se inscreve no canal. Tamo junto!